I get up. Esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 5º episódio da 4ª temporada do PodPuts. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno. Tudo bem com você? Salve, Heitor. Boa noite a todos que nos escutam. É um privilégio estar aqui de novo. E vamos lá, para mais um. Boa! Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Hoje vamos falar sobre um tema incrível: a evolução exponencial da tecnologia. Bruno, você que acompanhou essa evolução, foi um ritmo bem acelerado, não é mesmo? Pois é, Heitor. Então, ah, assim, ó, diferente do que muitos pensam, a tecnologia ela não evoluiu de forma gradual, e sim bem exponencial. A gente vê pelos bits. A gente não conta bits de 1, 2, 3 e 4. É 1, 2, 4, 8, 16. E a tecnologia também evoluiu nesse nível assim, estrondoso, vamos dizer. Assim, vamos botar um comparativo. Se os carros tivessem evoluído na mesma velocidade que os computadores, acho que hoje os carros fariam em média de 1 milhão de quilômetros com um único litro de combustível. Olha, Bruno, ia ser bom um carro que fosse tão eficiente assim, viu? Mas vamos lá, pensando na evolução. A gente tem que voltar lá para o ano de 1983. O que aconteceu nesse ano? Duas coisas importantes. Teve o meu aniversário de 2 aninhos de vida e o lançamento do Apple Lisa. Apesar do nome, ele não tinha nada a ver com os Simpsons. Na verdade, Lisa era o nome da filha do Steve Jobs. Olha que coincidência, né? Será que O era diferenci... coincidência? será que era? Talvez. O diferencial do Lisa ele era um computador pessoal que trouxe a interface gráfica. Na época, ele custava cerca de US$ 10.000. Hoje em dia, se a gente fosse atualizar os valores, daria mais de US$ 30.000. Na cotação de hoje, deve dar uns 5 bilhões de reais, né? Brincadeira. Daria por volta aí de módicos R$ 174.000, mais ou menos. Imagina pagar Já isso tudo no pensou? computador. Pois é, você gasta quase R$ 200.000 em um computador. É praticamente o preço de um carro popular com o tanque cheio aqui no Brasil. É, praticamente, porque o carro ainda sai mais caro. E não vai fazer 1 milhão de quilômetros por litro, né? Igual você falou. Voltando, a interface gráfica, ela trouxe para os usuários a ideia de janelas e ícones na tela. E a popularização dessa tecnologia, ela foi uma revolução na computação. Além disso, o Lisa influenciou a criação do Macintosh. Depois disso, inspirou o próprio Windows. Olha que legal. E o lance do nome, o Steve Jobs, ele negou que era por causa da filha dele, mas não deve ter sido coincidência, né, Bruno? Não, com certeza não. Mas clássico do Jobs, né? Que adorava uma polêmica. Bom, falando em revolução, em outro momento marcante foi em 95. Ah, quem não lembra, hein? Com o lançamento do famoso e queridíssimo Windows 95. Esse sistema mudou tudo. Bah, aquele joguinho de campo minado que vinha. Aquele 95 que depois veio com o Internet Explorer. Oh, já deu até uma nostalgia aqui. Bom, vamos voltar à nossa linha de raciocínio. Foi a primeira versão do Windows,
com o famoso botãozinho do iniciar na barra de tarefas. Sem contar que foi um dos responsáveis por popularizar o acesso à internet. E você sabia que as pessoas faziam filas gigantescas para comprar o Windows 95 no lançamento? Tipo assim, o comercial que até usava a música Start Me Up dos Rolling Stones fazia referência ao botão do iniciar. É muito legal. No Windows eu comecei um pouquinho antes, eu comecei no 3.1, depois eu usei muito o 95 também. Não sei se você é dessa época, Bruno, mas você tinha que digitar o Win para entrar no Windows lá no começo. Naquela época não tinha fonte ATX, quando você desligava aparecia a mensagem, seu computador pode ser desligado, você lembra disso? Então, eu vou te dizer assim, ó, eu comecei a conhecer computador em 90 e uns quebradinhos, no 95, por causa que os meus primos mais velhos tinham o 95 em casa, e aí eu fui lá e fui conhecendo, me familiarizando, mas depois que eu peguei o gosto pelo negócio, sim, aí eu achei um com 3.1, aí eu fui pro 95 de novo, aí veio o IE, aí veio o 98, e assim a gente foi crescendo, né? E depois começa a não parar mais. É verdade. Inclusive, você me fez lembrar daquela piadinha que uma pessoa jovem viu um disquete e falou: Nossa, por que que você imprimiu na impressora 3D o ícone de salvar? E a pessoa nem sabe o que é disquete. E olha que o disquete lá do salvar já é aquele menor, né? Porque quando eu comecei era o flop lá, o maiorzão. Você lembra dele? Lembra aquele 3.4, né? Então, na época era um XT que não tinha HD, então você colocava o disco do DOS, ele carregava o sistema, você tirava, colocava o disquete do que você queria rodar, tirava, colocava o disquete do DOS de novo e assim vai. Mas vamos voltar aqui para o Windows. Deixa eu só botar um parênteses aqui, então. Agora que a gente tá falando de Windows e dessa parte aí de disquete, quando. Aí vamos botar um pouquinho o tempo pra trás. Quando eu tava, acho que no primeiro ano do segundo grau, eu lembro porque isso me marcou um pouco. Porque assim, ó, eu tinha na época, um K62 550. Tu tem a referência, Heitor? Era bom na Era época. bom, né? Rodava Duke Sim, Nukem lisinho. rodava, era bem legal na época. Hoje Então, em dia não vale nada, mas foi bom. então. E eu tinha uma amiga que ela tinha um PC com um Pentium 3. E aí, na época, ela me disse que alguém da família dela tinha um estúdio de edição de imagem que trabalhava muito com CorelDRAW. E que por causa disso ele estava importando, acho que dos Estados Unidos, dois HDs de 1 GB. Porque era muita imagem que ele Uau! trabalhava. Isso, exatamente. Eu disse para ela assim, uau, mas pra quê? É muito, muito espaço, 1 GB naquela época. Eu fiquei impressionado quando eles me disseram 1 GB. E hoje em dia 1 GB, meu Deus. Não é A nada. minha gravação aqui do podcast tem gigas. Sim. Mudou bastante, Bruno. Mas você falou do Windows 95. Uma coisa muito mais legal aconteceu com o Windows 98, porque ele travou ao vivo no lançamento. Mas o Bill Gates era tão fera que ele tirou de letra esse mico que repercutiu no mundo. Foi bem legal. Imagina o Windows 98, lançamento, deu tela azul. Ele tinha o tal do plug and play que a gente conhecia como plug and pray. Você tinha que rezar para funcionar. Você lembra, Bruno? Olha, essa é antiga, mas ainda tem graça. Agora, avançando para 2007, temos outro marco, que foi o lançamento do iPhone. O custo-benefício continua péssimo, já falei disso aqui antes, em outro episódio.
que o iPhone é a Ferrari dos celulares, isso não é um elogio. Enfim, vamos tentar falar bem do iPhone. Ele trouxe a interface touchscreen capacitiva. Ele eliminou o teclado físico. Na época nem tinha Apple Store ainda, que veio na sequência em 2008. A partir desse lançamento, a gente teve uma explosão de aplicativos mobile. E outra coisa que revolucionou nosso mundo de tecnologia foi a computação em nuvem, né, Bruno? Tá certo, Heitor. Ahn, Heitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ia falar, mas eu acabei esquecendo, agora me lembrei. Eu tenho pra mim um raciocínio, que eu não sei se tu concorda comigo. Mas eu acho que começou pelo acidente, mas hoje eles fazem de propósito. Eu tenho a nítida noção que a Microsoft, ela tem uma ideia de que ela vai fazer sempre assim, ó. Eu vou lançar um Windows muito bom e um Windows meia boca. Umas pessoas vão amar, outras vão ficar puta da vida e vão esperar o próximo vir. Dá a impressão que sim. Você pega um sim e um não, né? Um muito É, bom, um muito ruim, um muito bom, um muito ruim. por isso que eu Você tô tem ansioso razão pelo nisso. 12. Vai dar uma melhorada pela lógica, né? Mas é incrível, tem Windows que você pega na linha do tempo, parece que foi um erro, né? Não deveria ter sido lançado. O Isso 8, por aconteceu exemplo. mesmo. Sim, o 8 Vista. foi perto. Vista, nossa, Não, Vista é Vista. horrível. Vista paga-se da história. Mas vamos ver, né? Não, não, O, peraí. Apaga-se da história, não. É, vamos pensar mais racionalmente. Se não tiver os cases de fracasso, não vai ter o sucesso. Então o Vista ele tem- tem que existir. Uma coisa que eu lembrei, Bruno, com esse papo, é que o Bill Gates, a própria Microsoft, né, o nome dele, tinha falado que o Windows 10 ia ser o último Windows que você ia ter que comprar. Você lembra desse papo? Pois é. Já não é verdade, né? Enfim. Agora lançaram o Office de graça, né? É de graça, é de De graça graça, não tem nem né? almoço. Encheram de anúncio o negócio e disseram que era de graça. Pois é, quando é de graça, o produto é você, né? Não tem essa frase? Exatamente. Mas o que Então, que você tem para falar da nuvem, Bruno? Tá então, nublado? Como é que é? vamos falar da previsão do tempo, né? Já que começamos a falar de nuvem. Bom, vamos pensar assim. Vamos seguindo o raciocínio que o Heitor criou ali com o iPhone, aí chegamos nos mobile e a revolução tecnológica. Pensem assim, ó. Com a chegada da AWS, e não só a AWS, mas é que eu me certifiquei de AWS, eu gosto de falar. Mas outros É que serviços chique, também. parabéns. Valeu! Outros serviços também em nuvem. As empresas passaram a depender desses servidores remotos. Isso abriu um espaço para inovação, para inteligência artificial e machine learning, assim, muito grande. Uma curiosidade, inclusive, vocês sabiam que a AWS começou com um projeto interno, como um projeto interno da Amazon? Tipo assim, não é a ideia que fosse o que foi. Começou ali pequeno. E daqui a pouco fez um boom e os caras pensaram assim, não, isso dá um caldo legal. É bem legal, hein? Foi um projeto que deu muito Com certeza. certo. A ideia era só para gerenciar os próprios servidores deles. Tipo assim, deu, era só aqui. E, meu Deus, hoje domina o mercado. Pois é. E você falou também aí da inteligência artificial, é outra coisa que tem dado muito certo, né, Bruno? Você pensa em uma tecnologia aí que chegou chegando, né? Meio que surgiu para o grande público sem avisar, quando você viu já estava invadindo tudo. Tem as assistentes virtuais, tem máquina de lavar com IA, tem geladeira com IA, tem ar-condicionado com IA, tem brinquedo com IA, tem IA em tudo. O chat GPT, ele mexeu com o mundo.
Mas também tem o DeepSeek, a versão chinesa lá, que parece um clone. Funciona bem também. Tem o Gemini da Google, não sei se é assim que fala, mas eu já ouvi assim, então estou repetindo. Tem o Meta, tem o Copilot da Microsoft e tem um monte de outros, né? Tem várias tecnologias que estão presentes aí no nosso dia a dia. E os modelos que antes eles levavam vários meses para serem treinados, hoje eles podem ser treinados em questão de dias. Por exemplo, o DeepSeek, no ano passado, ele foi treinado mais ou menos em 55 dias. Tá, mas aí vamos pensar. Ele foi treinado em 55 dias. Aí a gente entrevistou há um tempo, um bom tempo atrás, um colega aqui no podcast, que ele falou que as IA elas têm estados, né? Elas têm. Agora me fugiu o nome, mas elas têm estados de evolução. Conforme eles acumulam conhecimento até aquele ponto, passa-se para outro. Essa referência dos 55 dias, eu entendo que foi para ele buscar o primeiro estado, que é o estado de inteligência ali. Sim, foi Porque. para ser liberado, né? Isso. Porque hoje ele continua aprendendo. Conforme as pessoas estão indo lá e metendo dados para dentro, ele tá buscando os seus estados ali. É verdade. Você lembra aquele exercício que eu fiz de apresentar uma IA para outra? Eu espero que elas não se juntem contra a gente, mas tudo bem. Então. Tu sabe que. Assim, ó. Eu por ser oriundo da tecnologia, eu sei que a IA é um monte de algoritmos lá pensando. Pensando não, né? Respondendo em cima do que ela tem. Mas, cara, esses tempos eu tava mexendo no Note e eu pensei, vamos ver como é que isso aqui funciona. Mandei um oi, aí me respondeu. Eu perguntei se tava tudo bem, me respondeu. Aí eu comecei a fazer umas perguntas genéricas, assim, que tipo, sabe aquelas perguntas que tu faz pra pessoa quando tu cumprimenta a pessoa e tu não sabe quem é a pessoa? Que tu fica Sim. conversando assim, totalmente deslocado, com uma coisa meio. Ah, e aí, a família? Pois é, eu comecei a fazer esse tipo de pergunta. E a IA, ela tem uma capacidade de resposta que, ao mesmo tempo que ela responde aquilo que tu tá perguntando educadamente, ela meio que te traz pro teu lado pessoal, pra ela conseguir arrancar alguma informação de ti. É bem interessante, né? É sim. Sim. Mas, Mas, Bruno, fala, Heitor. isso tudo aí da IA é muito impressionante, revolucionou mesmo aí o nosso dia a dia, mas eu tenho que falar de uma tecnologia que é a bola da vez, que é a computação quântica. Essa promete revolucionar a maneira como a gente processa as informações. Só para entender, os computadores tradicionais, a gente já teve até um node disso, eles usam bits para armazenar dados, são zeros e uns, famoso sim e não. Já os computadores quânticos, eles utilizam o bit quântico. Eles podem estar em múltiplos estados. Seria o sim, não e o talvez, só para fazer uma analogia. Na prática, isso significa que os problemas extremamente complexos, como simulação de molécula para a criação de um novo medicamento, isso aí pode ser resolvido em questão de minutos. Normalmente levaria vários e vários anos nos computadores convencionais. É uma loucura. Sem falar na revolução que isso vai trazer para as tecnologias de transações bancárias. Tem empresas gigantes, tem Google, IBM, também tem startups, estão investindo muito nessa tecnologia. E aqui sim a gente tem potencial de ver um novo grande salto da tecnologia. Só para ter uma ideia, em 2019, o Google anunciou que o computador quântico, lá, o processador deles, conseguiu resolver um problema matemático em 200 segundos. E eles chamaram isso de supremacia quântica. Parece soberbo usar essa nomenclatura, né? Supremacia quântica.
Mas aí você pensa que a mesma tarefa que eles resolveram em 200 segundos levaria cerca de 10 mil anos para ser feita no supercomputador mais avançado da época. Aí a gente começa a ver que esse termo até faz sentido, né, Bruno? É assim. É, para quem ouviu o Quântico e já pensou no Homem-Formiga, não tem a ver com essa questão de minimalismo, tá? E não é um mundo à parte lá onde tá o. Fugiu o nome agora do carinha. Bom, assim, ó. Realmente, o fato da computação quântica ter o estado de posição de 1 e 0 simultâneos, o que dá dois nó na cabeça das pessoas, faz com que o nível de raciocínio dos computadores fique. Pá. É literalmente, eu acho que é um exagero o nome, mas é uma supremacia. Pois é. Tem que dar o braço a torcer, né? O nome faz sentido. Faz. Pensa assim, Heitor, se a computação quântica se popularizar, podemos ver, meu Deus, avanços inimagináveis na ciência. Bom, criptografia é até mesmo inteligência artificial. É realmente assim, ó. Do mesmo jeito que é difícil entender o raciocínio quântico, o futuro, se essa e o futuro é para esse lado, ele é incerto. A única coisa certa é que a evolução da tecnologia ela não desacelera em momento algum. Pois é, Bruno. E Assim, olha que Heitor. pouco tempo a gente percorreu aí desde o XT sem HD até o processador quântico. Olha que salto que a gente foi. Foi bem rápido. Sim. Parece até que a gente está usando um computador quântico. Assim, Heitor, pensa no. Assim, as IAs hoje elas já estão aprendendo sozinha. É para isso que serve o Deep Learning. Agora tu pega a sua IA. Pega uma IA, por exemplo, a do DeepSeek ou o Copilot. Bota isso para aprender num equipamento quântico. Qual é o tempo que ela vai levar para passar de uma IA para uma condição de ser ciência? O termo que você queria lembrar aquela hora é estado da arte, Bruno? Estado da arte, perfeito, Heitor. Que é quando, teoricamente, ele consegue responder qualquer coisa, né? Exatamente. É, o qualquer coisa é muita coisa. Não sei se chega a tanto, mas é bem impressionante o que consegue fazer, né? Uhum. Então, é isso que eu tava pensando, ó. É isso que o cara. Que me perdoe por eu ter esquecido o nome, mas que o nosso convidado de um tempo atrás falou sobre o estado da arte, da inteligência artificial. E eu vou botar aqui embaixo de novo as referências, porque, pô, já esqueci na gravação, então pelo menos no textinho da descrição eu vou botar. Eu vou fazer a menção lá no LinkedIn. Boa, Bruno. Pensa assim, ó. Vamos dizer que a IA hoje leve o que o Heitor citou aqui no episódio, 55 dias para buscar o primeiro estado da arte. Aí tu pega num quântico, sei lá, N vezes mais poder de processamento. Vai levar o quê? Uma semana? Aí leva mais 2 semanas pro segundo, terceiro. Sabe assim, o nível de evolução vai ser muito rápido. O nível de avanços vai ser muito rápido. É, a gente vai passar por mais essa revolução. A gente já acompanhou várias, né, Bruno? A gente que está aí desde o milênio passado, eu trabalho com tecnologia. Então eu vi Pô, desde o aquela milênio época. passado, é verdade, mas que referência, Heitor. Você lembra do bug do milênio? Tem gente achando que ia acabar o mundo, não aconteceu nada, mas foi bem chocante na época. Eu passei por isso, eu tava lá. Não, falavam dos computadores. Ah, o computador não vai conseguir virar o 00 ali. É o famoso quando eu cheguei era tudo mato. É. Você lembra aquela referência do Senhor dos Anéis que o Elrond fala, eu estava lá, foi há 3 mil anos? Parece a gente conversando de tecnologia, né? Enfim, Bruno,
A gente está chegando no final do episódio de hoje e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Então, Heitor, cara, eu gosto de falar dessa parte de tecnologia. Eu tava pensando já nesse episódio. Eu acho que é legal trazer essa referência para as pessoas do que foi, do que é e do que será. Porque às vezes as pessoas sabem o que é, mas elas não têm a visão do que pode vir. E aí tu traz uma pincelada nisso, a pessoa já fica pensando, meu Deus, mas pode tudo isso. Sim, É legal isso, é muito legal. com certeza. E a gente não quis dar uma aula aqui, né? Foi mais um bate-papo, porque se pegar o conhecimento aí que a gente tem de computador valvulado, aquelas Eu fiquei primeiras pensando agora, coisas. a gente nem tocou no assunto do Colossus. Então, tinha o ENIAC, tinha umas paradas doidas que você entrava dentro do computador, tinha que trocar a lâmpada do Se quiser dar computador. uma aula, vamos ensinar por que se chama bug, que essa gurizada aí adora falar, mas não sabe nem de onde surgiu o bug. É, o bug tem a ver com o bug mesmo, né? Muita gente É. não sabe, mas é. Conta aí pra gente a história do bug antes de encerrar, Bruno. Então, na época que o Heitor fazia faculdade lá, os computadores eram feitos a válvulas. Válvulas O mesmo, mundo, o lâmpadas, mundo era todas preto e ligadas. branco É ainda. isso! E o que acontecia? O que aconteceu? Num desses exatos momentos que as válvulas estavam ligadas, um inseto pousou e fez um curto entre as válvulas e parou o computador. E os caras não achavam. E não achavam, até que lá nas tantas eles acharam o bendito do inseto. Então começou a se dizer que toda vez que o computador dava problema é porque tinha um inseto. Inseto em inglês, bug. Então, toda vez que o computador dá problema, é um bug. Pois é, que história bacana e bem antiga. Entregou a sua idade, hein, Bruno? Eu aprendi na aula de história, quando eu fiz faculdade agora em 2019. Eu tava lá, fui eu que tirei o inseto. Brincadeira. Vamos fechar então com essa Vamos pérola de fechar. conhecimento. É isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!